Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Meu Bahia. Eu sou Meu Bahia, o seu YouTube favorito. Eu normalmente não gosto de assistir, não gosto não. Tem um tempinho que eu não assisto o Coletiva de Rogério Ceni, porque pra mim é as mesmas desculpinhas, sabe? Quando alguém vai ali e confronta ele, ele vem sempre com as mesmas desculpas, mas hoje eu fiz questão de assistir essa coletiva de Rogério Ceni. E eu vou trazer pra vocês aqui, vamos reagir junto a essa coletiva aqui. Pelo menos dessa vez ele deu o braço a torcer, dizendo que a culpa foi dele, né? Já teve esse porém aí. Mas na minha opinião, o Rogério só fez besteira hoje. Mas já vai deixando o like, seguindo o canal e, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Você falava da dificuldade do Mirassol e tal, e falava também do desgaste da tua equipe. Porém, é possível explicar o que aconteceu aqui hoje para o torcedor do Bahia? É sempre difícil. É a primeira vez na carreira como treinador que tem uma derrota dessa maneira, desse tamanho, né? Foi uma escolha que nós fizemos de praticamente repetir a parte do meio para trás ali, de repetir o time, fazer as alterações mais à frente, né? Era uma coisa que eu pensei bastante durante o jogo e assumo a responsabilidade por ter mantido esse time. Eu achei que se nós fizéssemos todas as trocas contra um time tão bem encaixado e que joga tanto como o Mirassol, nós poderíamos sofrer bastante e não termos a bola, né? Mantendo essa parte de construção, eu achei que através da posse de bola a gente conseguiria controlar e dar menos chances ao Mirassol. Sabia, logicamente, que todos estão exaustos, cansados. Agora você vê, né? Eu só vou apostando. Rogério Ceni, ele vai colocar todos os reservas contra o Confiança. Como é que você, velho, tem um time cansado? O pai não ainda disse que foi uma conversa entre eles que chegou a essa conclusão de botar os caras cansados contra o Mirassol e contra o Confiança, cara. A Copa do Nordeste é importante, você deu prioridade à Copa do Nordeste e você vai botar agora o reserva, pô, é complicado isso aí, velho. Só na cabeça dele que essas coisas funcionam, velho. E precisavam o time como um todo precisa de descanso, mas não existe essa janela de oportunidade para a gente. Então, eu lamento bastante, é uma derrota dolorida realmente, não é fácil, é uma coisa que um time do tamanho do Bahia sofreu uma derrota de 5, é uma coisa esporádica, não é uma coisa natural realmente, né? E repetir os jogadores para ter controle de jogo, essa foi a minha opção, usar o Pulga por 45 minutos, que era o que ele tinha, ao menos o que a gente... Já é a segunda vez que o Rogério Ceni toma uma decisão equivocada e acaba se dando mal. Lembra lá do Sport? Ele poderia ter jogado com o time principal contra o América de Cali e poupado contra o Sport. Ele não. Poupou contra o América de Cali, foi com o time principal contra o Sport e não ganhou. Hoje de novo, ele poderia ter poupado o time com o Mirassol e com a equipe principal contra o Confiança. Ele não foi, ele foi com o time principal hoje, contra o Mirassol, e agora ele provavelmente vai poupar contra o Confiança. Ele podia poupar hoje. De novo, ele faz a mesma cagada, né, vamos dizer assim. De novo, a mesma cagada, parece que não aprende. Previa como disponível, para depois também usar um pouco o Sanabria, já que ele não pode jogar durante a próxima semana. Infelizmente tomamos um gol no primeiro lance de bola parada, um gol bobo, lateral, escanteio. Tomamos esse gol, acho que ajudou bastante a desequilibrar também. Mas o que eu posso dizer... É outro fato que o Bahia não consegue consertar. Bahia tomando gol de otário, gol de lateral, gol de escanteio. O time de Rogério Ceni sempre toma gol de lateral, de escanteio, desligado do jogo. E nunca melhora isso aí. Para você é que eu vi um time com muito mais energia que o nosso. As trocas eu tentei fazer o mais cedo possível, realmente, para tentar ter um pouco mais de vigor físico para competir. Infelizmente, nós não nos encontramos. Acabou com o Mirassol, cada lance que ia, criava um lance de perigo. Quando nós nos aventuramos ao ataque, sofremos contra-ataques e ficou bastante espaçado o time. É um momento delicado que nós temos que tentar absorver da melhor maneira possível, porque nós temos uma disputa de título. Enquanto agora todos descansam, nós temos uma disputa de título essa semana e nós temos que focar nisso, tentar achar uma equipe que tenha energia para competir nesse primeiro jogo fora de casa. Poderia ser a equipe titular se você tivesse poupado a bola. De Rogério Fagner do Mirassol na veia. Sabemos que o Mirassol é um time aspirante, né? Como você enxerga essa atuação do Mirassol no campeonato? E se permite uma segunda pergunta, você acha que essa maratona de jogos atrapalhou o seu time hoje a render um pouco mais? Hoje eu acho que é um desafio para a gente administrar todo jogo, toda semana, meio de semana e fim de semana, né?
Nós já jogamos que por 20 semanas consecutivas, esse meio e fim de semana. Infelizmente chegou um momento da temporada em que as lesões cresceram um pouco mais. Eu acho que, inclusive, pela necessidade, muitas vezes, de repetição de jogadores. Independente disso, não tira o brilho da equipe adversária, que tem como se preparar bem, tem como encaixar treinamentos em cima do outro time. Repito, foi uma escolha minha manter a base do time. Eu sabia que Mirassol é uma equipe de posse, de qualidade, nós esperávamos ter esse controle de jogo, essa posse, para não sofrer tanto, né? Infelizmente, o primeiro gol muda todo o jogo, você tem que começar a sair à frente e acaba sofrendo um placar que acho que não é a realidade da diferença das duas equipes em situações normais, mas que infelizmente foi no dia de hoje. Aquele 3-0 do primeiro tempo realmente deixou a gente numa situação delicada, porque sair com tudo para cima nos colocaria numa situação de chance de goleada. E ficar lá atrás não era condizente com a história do nosso time, mas não tínhamos... E você vê, né? Outro erro, agora não é do Rogério Ceni, eu acho que não é do Rogério Ceni, sim do Cadu Santoro. No começo do ano, teve a janela de transferência, né? E o Bahia contratou peças para recompor o elenco, para compor o elenco. Por quê? Porque o Bahia sabia que ia disputar vários campeonatos, então tinha que ter um elenco grande e com qualidade. Mas aí você traz um Rodrigo Nestor, que parece que não chegou. Você trouxe o Eric, teve um jogador que eu não lembro o nome agora, mas que foi pro Cruzeiro, que não veio pro Bahia porque ele tinha ali uma possível contusão, né? No futuro. E aí não trouxe ele. Trouxe o Eric se machucou rapidinho e tá lá no DM. Tá entendendo? Aí trouxe o Iago Borducci, que é um morto dentro de campo. Tá lá, não é usado pra nada o Iago. E aí você fica usando Juba todo jogo, até Juba, Deus me livre e guarde, de se machucar. Né? O Rodrigo Nestor não entra. Aí o Everton Ribeiro, com 30 lá vai fumaça de anos, tem que estar todo jogo jogando porque o Rodrigo Nestor é um morto. Entendeu? O Cauli não funciona mais. Então a janela de transferência foi mal planejada no início. Você sabia que ia acontecer isso, você sabia. A gente toma como exemplo lá Palmeiras, Flamengo, esses times aí, os caras fazem um elenco que dá pra jogar, pô. Dá pra jogar. Agora o Bahia não pensou nisso, porque os que foram contratados não entram em campo. Não entra. Né? Aqui no Bahia é o único time que você contrata um jogador, o jogador só entra em campo depois de um mês. Todo time aí contrata, o cara entra no campo depois de um jogo, talvez até no primeiro jogo, o cara já entra. Aqui não. O cara fica um mês sem jogar pra entrar em campo. O Sanabria já tava jogando lá, porque não veio pra cá e jogou de titular. O cara entrou até bem, pô. Aí preferiu botar o Pulga pra jogar 45 minutos e se machucar. É umas coisas, pá, que não só vai na cabeça do Ceni e do Cadu Santoro, né? Talvez a energia necessária para ir pressionar lá em cima o Mirassol no dia de hoje. Professor, quando se acontece uma derrota como essa, muitas vezes a gente fala assim, o jogo hoje é para esquecer. Só que muitas vezes também é de aprendizado. O Bahia jogou mal contra o Cruzeiro lá naqueles 3-0 e volta a jogar mal. O que é que fica de aprendizado do que aconteceu hoje para essas finais de Copa do Nordeste e também para o duelo contra o Fluminense? É uma nova história, por mais que você faça uma sequência de, quantos? 9, né? Nós estávamos 9 jogos com 6 vitórias e 3 empates. O histórico passado, os jogos passados, eles não garantem absolutamente nada no jogo que está por vir. Repito, realmente é um momento, uma encruzilhada para a gente na temporada, onde a gente tem sofrido, porque alguns jogadores, por exemplo o Pulga, que a gente queria dar um pouco de ritmo hoje, tentar um primeiro tempo para ele hoje, para ver como ele se sente, para segurar no próximo jogo e jogar no sábado que vem, mais 45 minutos para tentar ele vai ali pronto contra o Fluminense. Infelizmente nós perdemos esse jogador. Então, alguns que não jogam há algum tempo, caso do Rezende, sofrendo um pouco mais na parte física, né? Enfim, não tem muito o que explicar, só lamentar o fato da derrota. Repito, a escolha foi minha, do time, de repetir o time, porque eu achava que o time, ao menos através do seu entrosamento, principalmente na parte de defesa, colocando Pulga e colocando Pulga com Cauli e Lúcio na direita, né, jogadores, principalmente Pulga e Lúcio, jogadores de velocidade, que a gente teria um pouco mais de pressão, e não aconteceu. Eu pensei que você ia falar que o Cauli era jogador de velocidade, porque aí é sacanagem. Da maneira como a gente espera. Os jogadores que a gente viu, digamos que aguentar mais o jogo, foram aqueles atletas mais cansados, o Rezende, o Nestor e o Sanabria estreando. Dá para fazer uma análise já do Sanabria ou ainda é muito cedo, gente? Acho que é muito cedo, ele precisa entender a parte tática. Eu acho que
Eu acho que ele não é assim do dia para a noite. Ele vinha de tempo de 3 semanas a 4 semanas só treinando sozinho, né? Mas o que mostra, eu acho que quando pega na bola, é um jogador que tem a característica parecida até com o próprio Pulga, de 1 para 1. Nós vamos tentar, já que ele não pode jogar essa semana, intensificar treinamentos com ele, fazer uma parte física e tentar desenvolver ele taticamente para que ele possa estar à disposição. Eu gostei bastante do Sanabria, como ele próprio falou, o Rogério Ceni é um cara que joga parecido com o Eric Pulga. Às vezes que ele pegou a bola ali, eu vou até tentar trazer aqui como foi a estreia dele, né? Ver ali um pouco dele. E às vezes que ele pegou no campo, ele foi pra cima, ele levou a melhor no X1, que é o forte dele. Então acho que ele pode ser uma saída pro Bahia aí contra o Fluminense aí, né? Já que a gente não vai ter o Eric Pulga aí provavelmente. Para nós no dia 10, na quarta-feira do dia 10. É o que nós podemos fazer com ele, tentar dar uma base física, entendimento tático, para que ele possa nos ajudar, principalmente que agora, eu não sei o que aconteceu, logicamente com o Pulga, mas deve ter sentido algo que vai o deixar fora por algum tempo. O Azevedo sentiu algo ou só foi cansado? O Acevedo eu achei que estava muito cansado naquele momento. É uma característica dele, a pegada no meio, mas ele era um jogador que estava cansado e ainda chutou a sola da chuteira naquele Cansado não, ele e o Arias estava morto hoje então, estava morto. Paulinho não vou nem momento, dizer. né, do jogo. Eu achei que era por bem a gente colocar o Rezende, porque nós já temos o Caio machucado, Nico cansado. Se acontece mais alguma coisa, nós não temos, vamos correr muito risco. Então eu resolvi colocar o Rezende naquele momento para tentar um pouco mais de sustentação defensiva, visto que eu achei que o Nico estava abaixo do que a gente esperava. Ele saiu já do jogo um pouco cansado, mas o Nico a gente conhece pela garra, pela resistência. Infelizmente achei que ele estava um pouco cansado, tentei pôr o Thiago no lugar do Cauli para dar um pouco mais de amplitude, trazer Juba para o meio para não desgastar o Juba no fundo. Mas repito, hoje tudo que nós fizemos, eu acho que assim, fisicamente houve uma diferença gigantesca entre as duas equipes e nós não conseguimos acompanhar. Eu lamento, mas nós não conseguimos acompanhar o ritmo que o jogo pediu, o ritmo que o Mirassol deu no jogo. Não desmerecendo, além da qualidade técnica que tem a equipe do Mirassol, mas fisicamente eles ficaram muito acima da gente. E aí não deu para tirar essa diferença mesmo com aquilo tradicional que nós temos, que é tentar manter a posse. Falando em lado físico, Rogério, qual é a ideia para enfrentar o Confiança? O que é que você pode fazer com relação a esses jogadores? Por exemplo, o Mingo tem mais de 4.000 minutos já com a camisa do Bahia. O que é que pode ser feito para o sábado? Para a quarta, perdão. Chegou agora, não pode jogar, então assim, nós vamos cair naquela mesma situação. Ele poderia jogar hoje. O Luiz Gustavo poderia jogar hoje. O Gabriel Xavier poderia jogar hoje. Pô, teimosia. Vamos tentar. Teimosia. O que a gente puder ter de nova energia para o jogo, nós vamos colocar. E os que necessário forem repetir, não há outra, não há o que fazer nesse momento. No momento nós temos que tentar botar a cabeça no lugar, tentar entender a derrota, a gravidade, o placar, que é um placar elástico, repito, não é algo comum. E não perder o foco, que são 2 jogos que vão entrar no meio de uma data FIFA, onde a gente podia e deveria estar recuperando o time. Nós vamos tentar focar no título, que nós precisamos ganhar esse título da Copa do Nordeste e entender quais jogadores têm condições, se alguns têm condições de repetir, ou até por necessidade você tenha que repetir, e tentar colocar energia nova, mesmo perdendo um pouco de entrosamento, mas colocar energia nova para sobreviver a essa primeira partida da final da Copa do Nordeste. E depois... Para você que não entendeu, para você que não entendeu aí, o técnico Rogério Ceni provavelmente vai botar o time em reserva ou misto contra o Confiança e tentar decidir no sábado dentro de casa com a equipe principal. E aí aquela pegada, né, pai? Se o Confiança fizer 1-0 lá, tá ligado? Se o Confiança fizer 1-0 lá, ou o Confiança empatar lá, aqui dentro é a retranca. E o Bahia nem sempre sabe sair dessa retranca. Foi assim com a América de Cali e foi assim com outras equipes. Então tudo porque um mau planejamento do treinador, que era para poupar o time hoje, jogar as 2 finais com o principal, né? Poderia até matar o jogo no primeiro jogo, lá em Sergipe, matava o jogo contra o Confiança com a equipe principal que descansou do jogo de hoje, e no sábado botar a equipe ali só 45 minutos, botar até o misto, né? Se fizesse 3-0 no Confiança, 2-0 no Confiança, botava um misto no sábado, segundo tempo botava os principais dentro de campo,
tá ligado? Mas não, é complicado, né? É complicado. Aí não poupou hoje, provavelmente vai poupar contra o Confiança na quarta. Se vir algum pra cá diverso de lá, o bicho pega na Fonte Nova no sábado, porque se o time passar 40 minutos sem fazer um gol no Confiança, aí já sabe como é que fica o sistema na Arena Fonte Nova. Infelizmente, o próprio técnico não pensa nessas coisas. Com um espaço maior já para o sábado, aí vem a nova sequência, que é sábado, quarta, segunda, enfim. É o ônus e bônus que você tem entre conseguir coisas importantes no ano passado, participar de tudo esse ano. Mas eu acho que não é esquecer a palavra, porque sempre, assim como você faz grandes jogos, grandes triunfos e é memorável, logicamente, quando nós viemos, ganhamos 5-1 do Corinthians, aquela vez foi memorável e todo mundo lembra até hoje. Derrotas também são pesadas e a gente tem que tentar tirar coisas para que não se repita. Mas eu digo para você, nós não conseguimos acompanhar fisicamente a equipe do Mirassol. Então, a partir desse momento, você não tem tanto controle, erra um pouco mais do que o normal, os passes para o controle de jogo, você está sujeito realmente a sofrer um resultado que é fora do normal. Posso só mais um? Pode. Professor, com relação até o jogo que volta, a questão do goleiro do João Paulo, qual é a ideia de quando o João Paulo deve estrear no Bahia? Até porque os jogos do Nordeste é o Ronaldo. Não pode, que né? tem que jogar. Deixa eu te falar, nós vimos de nove resultados positivos. Coincidentemente, o Ronaldo jogou esses 9 jogos. Nós vimos de 3 jogos sem sofrer gols, com boas atuações do Ronaldo. Então, eu acho que era o momento de tentar dar mais confiança ao Ronaldo, dar ritmo de jogo para ele, porque é ele que vai jogar esses 2 jogos. E aí depois nós vamos analisar com calma, para ver, eu já repito, ele vai ter as oportunidades, logicamente, o João, já expliquei para ele essa situação, mas eu não posso desprezar, jogar fora os últimos 9 jogos, jogar fora os últimos 3 jogos com 0 mantido no placar, contra Ceará, contra Fluminense e contra Santos. Então, a intenção foi de dar justamente confiança. Uma pena que não dá nem para você clipar o Ronaldo. Eu acho que nós não conseguimos repetir atuações de antes, pelo fator, acho que muito pelo fator físico e porque nós erramos um pouco mais do que naturalmente a gente erra, até mesmo pelo cansaço. Então, se tem um erro pelo fato da repetição da equipe, é de minha responsabilidade por ter escolhido essa equipe. Talvez se eu tivesse trocado todos, teríamos mais condições físicas. Tudo bem que não teríamos tantos, por exemplo, não tinha tanta troca, assim, tanta oferta, mas talvez teríamos. A única coisa que eu imaginei, um time bem acertado, um time como se a gente fizesse muita troca hoje, poderíamos perder, foi o meu medo de perder pela falta de entrosamento. No fim, acabamos perdendo pelo condicionamento físico muito abaixo. Mas é uma responsabilidade, uma escolha minha que eu... É isso, né, galera? Essa aí foi a coletiva do técnico Rogério Ceni. Na minha opinião, toda perdida. Há argumentos aí que não tem nada a ver, velho. Eu acho que mais perdido do que a comissão técnica do meu time aqui no Campeonato de Várzea. Como é que você... Irmão, o goleiro tava bem em 9 partidas. Leva o cara bem pra final, pô. Leva o cara bem pra final. Não bota o cara contra o Mirassol fora de casa, não. Bota o que tá chegando pro cara ganhar confiança. Aí bota um goleiro... Pensa aí. Você é um goleiro que tá vindo aí agarrando muito. E aí tem uma final de Copa do Nordeste, possivelmente uma semifinal contra o Fluminense. E aí você pega... Tá agarrando bem ali. Tem um jogo contra o Mirassol que não vale muita coisa... Mas vem coisas mais importantes, que esses 3 pontos a gente pode recuperar lá na frente. Aí o técnico pode botar o goleiro novo, para dar um gás no cara, a torcida ver como o cara agarra, mostrar que o cara ali vai ter a oportunidade dele. Aí bota você, aí você vai tomar o leite. Agora como é que vai a cabeça do goleiro com 2 leites na cabeça que ele tomou? Tomou 5 gols, como é que vai a cabeça do goleiro para 3 jogos seguidos? Aí vai botar o João Paulo lá contra o Fluminense no rabo de foguete? É sempre isso aí, velho. São umas paradas aí que parece que a cabeça não pensa, para de pensar naquele momento ali, ó. Sabe? Eu opinei em ter posse de bola e não ter fôlego. O time tava cansado. Pô, eu tava aqui criticando o jogador, mas quando eu vejo na coletiva e vejo que ele disse que sabia que o time tava cansado e botou o time cansado, aí a culpa é toda sua, irmão. A culpa é toda sua. Como é que você vai ter posse de bola sem ter fôlego, sem ter resistência? A posse de bola, ela exige isso tudo, pô. Ela exige que você esteja bem fisicamente para trabalhar a bola, para ganhar a bola na dividida, para recuperar a bola no campo de ataque. Pô, pelo amor de Deus, Rogério. Na moral, a coletiva que você deu aí, Rogério, com todo respeito a você, mostrou que você ainda é juvenil, pô. Parece que é juvenil, parece um técnico juvenil saindo agora pro futebol, pô. Você cobra criada das antigas, velho. Sabe? É a mesma coisa aí de um cara que é badalado falar uma besteira, pô.
Quer dizer, você sabia disso tudo e fez isso aí, velho. Fez isso aí. Vai entender uma porra dessa aí, né? Agora, provavelmente, ele vai botar o time misto contra o Confiança. Vamos pedir a Deus que consiga meter 2 no Confiança lá. Porque se vir de lá com empate ou der uma zebra, o Confiança meter 1-0 lá, ele vai botar o time quase todo reserva. Lá, aqui na Fonte Nova, viram uma final de um jogo só. E Confiança já mostrou que em um jogo só é esparro. Ele tirou vitória em um jogo só, tirou o CSA em um jogo só, né? Mas o Rogério gosta de brincar. Foi assim contra o América de Cali. América de Cali. Ele teve algumas decisões equivocadas e a gente foi eliminado por causa das decisões dele. Foi culpa dele lá contra o América de Cali. Agora de novo, vamos ver aí o que é que vai se dar nesses próximos dias aí. Eu quero ver quando é que o Rogério vai parar de fazer isso. Porque não adianta eu vir defender Rogério, outros torcedores defender Rogério, dos próprios torcedores do Bahia, e o Rogério tá fazendo uma besteira dessa aí. Mas é isso aí, galera. Já deixa a opinião de vocês aqui, o que você achou dessa coletiva. Deixa o like para seguir o canal e vamos ver aí o que é que vai dar desse Bahia essa semana aí. Eu espero ser campeão, viu, Rogério? E valeu!